Buquerang apresenta Hope, As Cores da Verdade, por M.V. Neri. Produção original Buquerang. Narrado por Rodrigo Espírito Santo. Agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus pelas luzes derramadas em formas de ideias para escrever esta obra, bem como ao meu marido, Cássio Aires, por sempre ter me incentivado a seguir em frente e me apoiado por todo o processo de escrita. Agradeço também a minha família e amigos que sempre acreditaram em mim, ao meu agente literário Danilo Barbosa por ter sido tão criterioso no copydesk desta obra e pelas inúmeras dicas que me deu durante todo o tempo de revisão. Agradeço ao leitor por se identificar com esta obra e aos LGBTQIA+. Primeiramente, gostaria de lhes atentar que, durante a obra, simplifiquei a sigla para LGBT, apenas por uma questão de praticidade. Mas que todos aqueles que fazem parte deste grupo fazem parte desta obra. Saibam que estamos todos unidos na nossa luta contra o preconceito, principalmente neste momento complicado pelo qual estamos passando em nosso país. Prólogo. Há quem diga que esse preconceito sempre existiu, ou nem se lembram de quando começou. Mas isso é o que eu sei a partir do que meus pais me contaram e do pouco documentado que restou. De tempos onde letras como LGBT eram ditas como sinônimo de orgulho, não de vergonha ou medo. Houve um tempo em que o mundo caminhou para a crença de que toda forma de amor era válida, e o respeito pelas diferenças se tornaria a base para a convivência em sociedade. Mas então, a Era das Trevas ressurgiu diante de nós, e onde havia amor e respeito, deu lugar ao ódio e medo. A maioria das fontes diz que foi a partir de 2040, quando o planeta havia chegado ao exorbitante número de 9 bilhões de habitantes. A vida havia prosperado em abundância com a erradicação de doenças como a AIDS, câncer e outras, que dominavam as taxas de mortalidade. Com isso, o índice de mortos caiu drasticamente, e de natalidade subiu na mesma proporção, elevando muito rápido o número de habitantes no planeta, levando o surgimento de outros problemas. Embora a tecnologia tenha mantido o progresso, foi incapaz de suprir as necessidades de um planeta superpopuloso. Desta maneira, com o propósito de conter a natalidade, casais foram obrigados a terem apenas um filho, caso quisessem. Só aqueles que faziam parte da alta hierarquia governamental podiam ter mais filhos, ou, caso quisessem, adotar. A esterilização dos pais tornou-se obrigatória após o nascimento do primogênito, para erradicar quaisquer chances de descumprirem as leis. Devido às circunstâncias, o governo e as igrejas foram forçados a legalizar e aceitar as famílias homoafetivas. As organizações daquela população, antes estigmatizada como minoria, finalmente conquistaram total liberdade de expressão, ao menos por parte dos governos. As igrejas, como sempre conservadoras e relutantes, foram forçadas a aceitar a situação, devido à quantidade de crianças disponíveis para a adoção. Por isso, algum tempo depois, governantes do mundo todo se uniram para decidir como freariam o crescimento populacional, que fracassava ano após ano. Suprimentos se esgotavam principalmente nos países mais pobres. O mundo estava à beira do colapso. Naquela época, Leon Harrison era o presidente dos Estados Unidos, um ótimo governante, por sinal. No entanto, pacífico demais para tempos sombrios como aquele. Harrison era um presidente carismático, amado por muitos,
e odiado por outros. Os mais tradicionais e conservadores o desprezavam. Harrison era um presidente que sempre tentava mostrar o lado bom das coisas. A guerra estava fora de seus planos, mesmo tendo os anteriores investido pesado para guerras futuras iminentes. Os Estados Unidos sempre foram um país que esteve à frente no quesito armistício. Mas com Leon Harrison, isso deixou de acontecer. Muitos cobravam uma atitude mais enérgica que talvez jamais tivesse enquanto ele estivesse no poder. Foi seu vice-presidente, Isaac Harper, alguém até então escondido nas sombras de Harrison, quem mudou todo o rumo da história. A princípio, era um homem cordial, que forçava um carisma dissimulado, quase uma cópia do presidente, contrastando-se apenas no fato de que era extremamente religioso, ao contrário de Harrison, que acreditava que religião e política não se misturavam, porque os Estados Unidos ainda eram uma república laica. Quando Leon sofreu um acidente aéreo fatal, muitos acreditaram que Harper fora o responsável pela tragédia, já que após anos tentando chegar à presidência pelo sistema democrático, nunca conseguira. Muitos o acusaram, mas que provas havia para depô-lo do poder recém-adquirido? A alta hierarquia política o queria no poder muito mais do que o popular e pacífico Harrison. Assim, por vias indiretas, Harper passou a comandar a maior potência do mundo. Mas os piores homens sempre aproveitam a oportunidade para fugirem de seus crimes. E o trunfo de Harper foi um evento de proporções globais: o Cavaleiro Amarelo. O nome da praga, advinda do livro de Apocalipse, com grau de virulência altíssimo, espalhou-se repentinamente por milhões de pessoas pelos 4 cantos do mundo. E os cientistas demoraram para reconhecê-lo devido ao seu tempo de incubação de mais de 30 dias. Começando com os sintomas de uma gripe muito forte, a vítima morria no 3º dia, com os pulmões entrando em colapso, sufocados pela própria secreção. Quando a maioria dos governos decidiram agir obrigando as quarentenas, muitos as ignoraram por priorizar a economia e o surto se tornou grande demais para ser contido. Cientistas descobriram que o vírus era uma mutação do H1N1, que havia se tornado extremamente potente e imune aos mais poderosos medicamentos existentes. Vários países decretaram estado de emergência, em sua maioria os mais pobres, onde o vírus se alastrava com uma velocidade colossal, assolando tudo que estivesse em seu caminho. O Cavaleiro Amarelo se propagava pelo ar sem deixar rastros da própria origem e nada parecia capaz de interceptá-lo. Com a situação chegando a níveis apocalípticos, religiosos voltaram a erguer suas vozes, insistindo na chegada do Apocalipse e tão breve a volta do Cristo. Uma onda de desespero se instalou na humanidade. Dor, medo e terror invadiram os corações num verdadeiro pandemônio. O ser humano estava vendo a própria espécie ser derrotada por um ser microscópico. 1 ano após as primeiras vítimas pelo vírus começarem a aparecer, aproximadamente metade da população mundial já havia sido dizimada. E não era uma contagem exata e nem havia como saber, devido à velocidade do cavaleiro portador da morte. A maioria eram bebês, crianças e pessoas acima dos 50 anos. Esse flagelo fez com que todas as nações se unissem a fim de buscar uma cura. Mas mês após mês, as buscas se mostravam infrutíferas. E os estragos causados pelo Cavaleiro Amarelo só aumentavam. Muitos países decretaram estado de sítio quando a economia e a saúde pública entraram em colapso. Ao abandonar a quarentena em busca de sustento, as pessoas voltavam a se aglomerar, e o vírus continuava a se espalhar e fazer mais e mais vítimas. Foi só no momento em que o mundo já não mais acreditava em uma possível cura que Isaac Harper anunciou em rede mundial que um de seus cientistas, Ryan O'Connor, havia conseguido desenvolver uma vacina capaz de conter o vírus com sucesso, obtida por meio de um indivíduo que, de alguma forma misteriosa, era imune ao vírus. Através do sangue dele, o cientista desenvolveu uma vacina com 100% de eficácia.
Os países se uniram na fabricação em escala mundial e os Estados Unidos tomaram a frente do projeto, com o aval de Isaac Harper. Todos no planeta foram vacinados, sem exceção, e por fim o vírus foi erradicado com total sucesso, transformando Harper no homem que mudou o curso da história da humanidade. Tudo o que ele mais queria para deixar de ser o suposto golpista assassino para se tornar o homem que ajudou a salvar o mundo. O crápula ganhou tamanha popularidade que ninguém mais queria que ele saísse do governo. É lógico que o sujeito se aproveitou da situação, deixando vir à tona o monstro escondido dentro de si. Ter a nação ao lado dele favoreceu para que usasse das armas mais maquiavélicas, como a alteração das leis, excluindo o número limitado de reeleições, permitindo que se mantivesse no poder por vários anos, onde, na verdade, ainda permanece e diz que só sairá de lá morto, já que se julga o melhor presidente e o único capaz de manter o país em ordem. E como seus eleitores acreditam piamente nisso, receio que sua vontade se cumpra. Como um cristão ferrenho, Harper insistiu em dizer que o mérito da cura para o Cavaleiro Amarelo havia sido de Deus, quem permitiu encontrá-la. Com discursos embasados em passagens bíblicas e fundamentalismo religioso, o presidente reergueu o poder das imêmores igrejas. As diferenças que afastavam as religiões agora as aproximavam. Cristãos, mórmons, judeus e várias outras religiões que dominaram o país pós-apocalíptico compartilhavam do mesmo pensamento do político, de que Deus havia mandado o vírus para restabelecer a fé do ser humano, que colocara a tecnologia acima dele. Até mesmo os mais céticos, diante do cenário flagelante causado pela misteriosa doença, passaram a ter crenças em algo divino e apocalíptico. Os templos, que durante anos lutaram contra a racionalidade humana, voltaram a ser mais frequentados do que nunca. Os líderes religiosos, outrora esquecidos, ignorados, agora tinham o poder da palavra de Deus nas mãos. E aqueles que discordavam das leis divinas estavam contra o Senhor e não eram vistos com bons olhos. Segundo aqueles homens, os que sobreviveram ao flagelo tinham que levantar as mãos para o céu e louvar pela graça de seguirem vivos, quando muitos pereceram. E então outros fatores, após o terrível evento, começaram a surgir. Os governos de todos os países, principalmente dos desenvolvidos, passaram a se preocupar com o futuro do planeta, já que havia pouquíssimas crianças ainda vivas, e a grande maioria dos casais heterossexuais foi esterilizada anos antes. Para tentar contornar isso, inúmeras inseminações artificiais foram feitas apoiadas pelo próprio governo, junto à igreja, embora este fosse um método anticristão. Os bancos de esperma e óvulos foram insuficientes, já que muitas das tentativas fracassavam, e cada casal só poderia dispor de apenas uma para que a verba propiciada à saúde não acabasse. O mundo, antes superpopuloso, sofreu um efeito reverso. Havia pouca população para um planeta cercado de recursos, que necessitava ser reerguido. A tentativa de controlar a taxa de natalidade foi um erro irreversível, cujos frutos amargos estavam colhendo. Nos Estados Unidos, embora muitas igrejas fossem diferentes, havia entre elas um fator com o qual todas concordavam, e os líderes faziam questão de salientar. A homossexualidade era contra as leis divinas, pois estava na Bíblia que era uma abominação aos olhos de Deus. E aproveitando disso, o presidente Harper mostrou mais uma vez o lado sombrio de sua face. Talvez o mais cruel, o ódio declarado por LGBTs, vetando todas as leis que protegiam a classe ou concediam-lhe direitos conquistados após anos de luta. Para ele, era inadmissível que um planeta necessitando ser repovoado permitisse que o relacionamento homoafetivo fosse algo natural, principalmente pelo fato de os homossexuais não terem sofrido a esterilização em massa. Estados outrora simpatizantes com as causas LGBTs, como a Califórnia, por exemplo, sofreram o maior ataque de Harper. Até então era Donovan,
gay assumido, quem estava à frente do Estado. Mas Harper mostrou que estava acima da lei e não teve clemência. Não somente héteros estariam no poder, mas homens cristãos, cujos valores fossem os mesmos que os do presidente. Pouquíssimas mulheres receberam cargos no governo Harper, e cada vez mais ele fazia questão de que elas não assumissem postos políticos de responsabilidades masculinas e engendrassem cargos que eram de sua responsabilidade, como o lar e o cuidado aos filhos, ou algumas profissões que necessitavam impreterivelmente de cuidados femininos. Se quisessem formar uma nova nação, que as mulheres que tivessem filhos deixassem seus ofícios e ficassem em casa, cumprindo seu verdadeiro papel de zeladora do lar. Em tempos difíceis, o país exigia homens de pulso firme, e não mulheres emotivas e compassivas. Os discursos de Harper berrando um fundamentalismo de extrema-direita, claramente machistas e misóginos, caíam na graça do povo cego. Um bando de ovelhas tontas e masoquistas servindo ao lobo, prontas para devorá-las. Os tempos de escuridão haviam voltado. Novamente a luta por direitos recomeçava do zero. Só que as chances de conquista eram mínimas, já que Harper havia empesteado o governo com fundamentalistas religiosos que o idolatravam e seguiam suas ordens à risca. O maior trunfo do seu governo foi quando o mesmo brilhante cientista que encontrou a cura do cavaleiro trouxe à tona uma suposta cura para a homossexualidade, cujo nome era HDC, iniciais para Homosexuality Disease Cure, cura da doença da homossexualidade. Uma vacina capaz de neutralizar os hormônios responsáveis pelas 3 fases dos sentimentos de atração, paixão e amor, impedindo, primeiramente, a pessoa de sentir prazer sexual, atuando diretamente nos hormônios, tanto da testosterona como do estrogênio, causando um leve desconforto no sistema ao transmitir as mensagens ao cérebro quando o indivíduo sente atração por outro. Depois, a vacina atua sobre os hormônios da dopamina, serotonina e endorfina, quando liberados, causando um choque de grande desconforto, fazendo com que a pessoa fique extremamente triste por pouco tempo. Mas o impacto maior da vacina é sobre a oxitocina, chamada de hormônio do carinho, que impede que a pessoa tenha estas sensações por outra, causando um desconforto extremo, levando o indivíduo a entrar em colapso por minutos ou horas. Por fim, a vacina destrói os laços que unem as pessoas, desde o sexo ao amor. Nenhuma relação conseguiria se sustentar com um corpo sofrendo ataques diretos e ininterruptos de uma droga que não permite sentir quimicamente tudo aquilo que faz o ser humano manter uma relação amorosa. O caso foi mantido em total sigilo entre a mais alta hierarquia do governo, e a população nem sequer sonhava com essa atitude tão cruel de Harper. Após a confirmação de eficácia do método pelo cientista, o governo emitiu uma nota exigindo que milhares de pessoas voltassem a ser vacinadas contra o Cavaleiro Amarelo, alegando que um lote estava invalidado devido a erros internos. Para melhor controle, os funcionários do governo iriam aos lares fazer as aplicações. Com o receio de que o vírus pudesse voltar, ninguém questionou a atitude do governo. O que não imaginavam era que as escolhas não eram aleatórias, mas previamente planejadas. E Harper sabia que a HDC retirava os impulsos hormonais, mas não tinha o poder de fazer nenhum homossexual virar heterossexual da noite para o dia. Mesmo assim, ele seguiu com seu plano de acabar com a homossexualidade. Após algum tempo, inúmeros LGBTs subitamente começaram a sentir os efeitos da vacina. A eficácia foi comprovada como previsto. As poucas organizações de defesa à diversidade de gênero que ainda tentavam, de alguma forma, lutar contra o governo Harper, exigiram uma explicação. Era nítido que algo estava acontecendo com as pessoas da considerada minoria. Mas como pressionar um governo fundamentalista e ditatorial se ninguém mais estava disposto a escutá-los? Fanáticos religiosos começaram a dizer que era Deus agindo sobre os homens para limpar o planeta de tudo que era
antibíblico, tornando o caso ainda pior. LGBTs começaram a depredar igrejas e os motins alastraram-se pelos 4 cantos do país, forçando Harper a tomar medidas drásticas e violentas. Através das redes sociais e outras ferramentas da internet, o governo varreu o país atrás de homossexuais. Para que não ficasse óbvio que apenas os grupos LGBTs receberiam o medicamento, aplicaram a HDC em pessoas mais velhas, que muitas vezes nem sentiriam o efeito ou suspeitariam da façanha do governo. Mas era óbvio que havia algo errado, e quando o público LGBT percebeu que ele foi alvo de um plano vil do governo, o estrago já havia sido feito. E isso, em vez de comover as pessoas, segregou-as ainda mais. Foi o estopim para que se iniciasse uma guerra civil. LGBTs de um lado e heterossexuais de outro, apoiados pelo governo, por conservadores e pelas igrejas. O discurso do presidente Isaac Harper, em transmissão nacional, foi incisivo, mas visto e divulgado em todo o globo. Nunca me esquecerei daquelas palavras embebidas de ódio que meus pais me mostraram quando estive pronto para entender o sistema no qual vivíamos. Por muito tempo, nossa nação vem sendo corrompida por essa classe que empesteia e macula a sociedade hoje orgulhosamente cristã, formada por cidadãos de bem. Julgam nossos métodos sujos, mas se esquecem que são eles que maculam a humanidade com práticas sodomitas, pecaminosas e repulsivas aos olhos de Deus. Nós queremos apenas preservar as verdadeiras famílias cristãs, com conceitos precisos de moral e pureza. O planeta foi devastado por um vírus e agora temos que refazê-lo, povoando a terra com nossos herdeiros. E ninguém pode recusar tal responsabilidade. Órgão excretor não faz filho. Cometeram o grande erro de esterilizarem nossos irmãos de bem há anos para que pudessem conter a natalidade. Mas Deus nos mostrou que não estamos no poder e nos fez pagar pelos erros. Deus fez o homem e a mulher e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Se quisermos que nossa nação seja verdadeiramente cristã, então não podemos mais tolerar essa classe demoníaca transitando por aí, achando que temos a obrigação de suportá-los. Demos a eles a chance de se tornarem homens e mulheres decentes com a vacina, mas eles se rebelam contra nós e querem tirar-nos o direito da família tradicional que tanto tentamos manter imutável. Não podemos recuar diante desses ataques se quisermos continuar com o sonho de uma nação cristã unida. Passamos pelo momento mais difícil da história humana, um sinal de Deus para mostrar-nos o seu poder e vermos quanto estávamos pecando. Com a vacina, nossas crianças que estão nascendo e ainda nascerão a partir de agora serão homens e mulheres de bem. Não podemos permitir que estes rebeldes destruam o que estamos lutando para manter, que ataquem nossas igrejas ou qualquer patrimônio público, que deixem mensagens mentirosas nas redes sociais. Estes rebeldes deverão ser presos imediatamente e o mesmo acontecerá com quem tentar impedir que isso seja feito. Não teremos clemência. Vamos construir a nação que Deus quer, com cidadãos de bem, uma vez ele destruiu Sodoma e Gomorra pelo mesmo motivo. Agora é a nossa vez de limar essa classe imunda que denigre nossa nação. Por isso, vamos remover da sociedade quem está contra as leis do Altíssimo e agora contra nós. Vamos orar juntos. Senhor meu Pai. O pronunciamento gerou ainda mais ódio nas redes sociais e pelas ruas. Como ele mesmo dissera, não houve clemência. Milhares foram presos e centenas de pessoas mortas pela intolerância. Muitos tentaram fugir. O muro que separava o México dos Estados Unidos impedia que imigrassem para lá. E houve quem diga que o México seguia o mesmo modelo norte-americano com relação ao público LGBT, para um nível pior
por ser um país ainda mais cristão e ultraconservador. As fronteiras do Canadá estavam super protegidas, e os que ousavam buscar asilo lá arriscavam suas vidas e muitos acabavam mortos. Harper ameaçou o Canadá se o país prestasse auxílio aos LGBTs que conseguissem cruzar a fronteira. Isso era uma questão que os Estados Unidos tinham que resolver, e nenhum outro tinha o direito de se intrometer. Ele havia dito que não mostraria clemência. A grande maioria das famílias sequer interferia. Estavam corrompidas pelas igrejas e cegas por um ideal utópico, criado pela mente doentia do presidente. Acreditavam piamente que as medidas extremas de Harper eram para o bem de todos. A outra parte, que se recusava a deixar os entes queridos serem levados para a prisão ou mortos, tentaram de todas as formas escondê-los, mas ninguém estava preparado para o sistema mefistofélico do governo. Quem se negava a entregá-los também terminava na prisão, fazendo com que muitos LGBTs se entregassem antes, para impedir de aprisionar os inocentes. A mídia foi dominada pelo fascismo do governo e muitos artistas que sempre lutaram pela causa terminaram na prisão. No fim, todos tiveram que se curvar a Isaac Harper. A liberdade e a vida valiam mais do que uma luta que não havia meios de vencer. Dia após dia, uma quantidade considerável de homos, bis, trans, pansexuais e outras diversidades era levada a uma prisão criada especialmente para eles, isolada de toda a população, chamada, ironicamente, de Hope, o que, na realidade, eram as iniciais de Homosexuals, Prison and Exclusion, que significa prisão e exclusão de homossexuais, já que, segundo ele, todos aqueles que não eram servos de Deus faziam parte do grupo dos degenerados. Aqueles que conseguiam escapar da polícia e dos agentes governamentais viviam como párias da sociedade, escondidos em lugares precários, esperando a qualquer instante serem denunciados e, por fim, presos ou mortos. A resistência, que tentava de alguma forma lutar contra Harper, sabia do que o desgraçado era capaz, mas não imaginava que ele pudesse ir tão longe ao obrigar toda a população, a partir dos 13 anos, a receber um chip implantado na nuca em formato de um triângulo prateado com as iniciais SC grafadas em alto relevo, cujo significado era Sexuality Control, controle de sexualidade, que os monitoraria em tempo integral. Uma inteligência artificial de última ponta capaz de reconhecer quando dois homens ou duas mulheres têm contato físico muito próximo por mais de 30 segundos. A atitude foi questionada até por seus próprios eleitores, que achavam a medida muito extrema, temendo que não pudessem abraçar os filhos quando estes rompiam a puberdade ou os amigos sem temer acabar na prisão. Mas Harper, com extrema naturalidade, disse que a sociedade estava corrompida pelos sentimentos homoafetivos e precisava acabar com isto. O chip era uma medida paliativa, porém necessária, para que homens voltassem a ser homens e mulheres apenas mulheres, e que os jovens aprendessem desde pequenos que o correto é macho e fêmea, e que este contato seria o único possível. Segundo informações oficiais, o governo recebe um alerta e envia os dados dos indivíduos para a central de controle. Todos sabem que é praticamente impossível haver mão de obra para controlar um país com milhões de pessoas. Mas quem ousaria desafiar o sistema e acabar em Hope? No entanto, nem foi Harper o responsável por fazer as pessoas aceitarem este sistema absurdo, mas a mídia e as igrejas através dele. Obviamente. Tudo era em nome da construção de um mundo melhor. E o sistema ditatorial do governo deixava isto muito claro. Os inúmeros comerciais e programas mostrando famílias felizes, contentes, divertidas e inexistentes alimentavam a crença das ovelhas doutrinadas de que o governo Harper era impecável e realmente estava transformando a nação na verdadeira pátria que Deus sempre quis. Houve uma tentativa desesperada para conseguir a ajuda das Nações Unidas e impedir as barbáries que Isaac Harper estava fazendo no país. Mas após o apocalíptico evento com o vírus da gripe,
os Estados Unidos abandonaram a organização. Decidiram seguir as próprias leis, nas quais nenhum outro país poderia interferir. O prédio da ONU em Nova York foi fechado a mando de Harper, e nenhum país arriscava a desafiar os Estados Unidos, mesmo sabendo das atrocidades que acontecia no país. Muitos criticavam a postura de Harper mundo afora, mas ninguém tinha coragem de confrontá-lo de frente. Assim, aquele monstro tinha poder suficiente para fazer o que quisesse. Era uma questão de tempo até que a grande maioria das minorias fora do padrão heteronormativo fosse aprisionada nos Estados Unidos. Todos que tentavam sair do país passavam por um interrogatório, incluindo a passagem por um detector de mentiras. Caso o aparelho acusasse que o indivíduo pertencia a alguma denominação LGBT, era levado diretamente para Hope, sem poder recorrer a qualquer ajuda judicial ou extra. Desta forma, raros eram os casos de quem se atrevia a sair do país. Os poucos que se mantiveram no armário e conseguiram voltar para ele, mesmo impossibilitados de ter qualquer tipo de relação, viram, após algum tempo de resistência, uma luz no fim do túnel. Esperavam que nas urnas o candidato Noah Wright, que ousou se candidatar mesmo sabendo que as chances eram mínimas, assumisse o poder. Ele defendia a ideia de que o amor não tinha padrões e que era exatamente o que estava na Bíblia. Era um verdadeiro exegeta. Tinha completo conhecimento do livro sagrado. E insistia que Deus amava a todos sem distinção, e o sentimento que Jesus pregou por todo o Evangelho não excluía a condição sexual do indivíduo. Eram os homens que estavam colocando as suas leis acima das do Evangelho, e mesmo assim diziam ser cristãos. Diferente de Isaac Harper, Noah era carismático e acabou conquistando muitas pessoas, o que o levou a quase vencer uma eleição. Mas, infelizmente, o candidato não era apenas um rival para Isaac. Era uma ameaça em potencial para destruir o novo mundo que este construía, e ele viu que precisava tomar medidas drásticas para retirar o inimigo do caminho. Meus pais me disseram que armaram para Noah e o infeliz sequer teve como se defender. Fotos comprometedoras foram espalhadas na mídia, nas quais ele dormia e fazia sexo com outro homem. Sob as novas leis do país, Noah foi preso em Hope, sem direito algum de recorrer à decisão do Estado. Embora para alguns fosse nítida a armação, não havia meios de provar nada contra o governo, como sempre acontecia. Parecia impossível alguém tirar o poder daquele fascista ditador e de alguma forma modificar a situação. Qualquer um que ousasse a desafiar o governo sabia qual seria o resultado. E Isaac Harper não estava sozinho. A grande maioria, quiçá praticamente toda a população, concordava com o slogan usado pelo governo em prol da família tradicional. Ninguém se atrevia a fazer diferente, tampouco se preocupar em defender uma minoria que se extinguia pouco a pouco sob o regime ditatorial de Harper e que, diante da situação, tornava-se cada vez mais difícil derrotá-lo. Seus inimigos políticos e não políticos não tinham a menor chance de vencê-lo democraticamente. Harper destruía qualquer um que ousasse a interpor em seu caminho. Mas meus pais, aparentemente, dentre toda a população LGBT que foi vacinada com a HDC, eram os únicos imunes a ela. E isto, certamente, era uma ameaça aos planos do governo para manter sua ideologia incólume. Eu sabia que meus pais estavam armando contra Harper e que algum dia eu também haveria de abraçar esta causa e lutar pelo meu povo. Nenhum sistema legal pôde derrubar aquele monstro cheio de ódio e preconceito que se instalou como uma praga perenal no poder do nosso país. Mas eu o farei, nem que seja com as minhas próprias mãos. Antes, capítulo 1. 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
Quando comecei a entender sobre o mundo que me rodeava, compreendi que havia algo errado na minha família. Eu tinha 2 pais gays que viviam sob o mesmo teto. Desde pequeno fui ensinado que nunca deveria dizer aos outros qualquer coisa sobre a minha família, não importa quem fosse. Assim como sabia que tinha algo diferente em mim em relação aos outros meninos, creio que meus pais também perceberam isso, mas por muito tempo fizeram vista grossa. Talvez por medo de que tivesse o mesmo fim de tantos iguais a eles. Hoje eu os entendo. Quando entrei na puberdade, percebi que sentia algo mais profundo por um garoto da minha sala, e tudo pareceu ficar ainda mais confuso e difícil de lidar. E piorou assim que contei aos meus pais sobre este sentimento. Houve muita discussão, lamentaram-se e por fim decidiram me tirar da escola, bem como me afastar das amizades. Senti tanta raiva por tentarem inibir algo que eu via com orgulho e respeito, graças a eles. Tentei fazê-los mudar de ideia, insistir em ver os meus amigos e voltar para a escola, mas a resposta era a mesma. Sam, não podemos correr este risco. Eu não tentarei beijar ninguém, ficava furioso. Eu vou me controlar. Você não sabe como são os hormônios, meu filho. Redarguiam eles sem rodeios. Um erro que cometer será o seu fim e o nosso. Mas se vocês podem, por que eu não? Contrapus. Você sabe que somos imunes à vacina, Sam. Mas aprendemos a controlar nossos impulsos para nunca corrermos o risco de sermos pegos. E como não estão presos? Vocês têm o chip, o governo saberia que moram juntos e que estão o tempo todo juntos. Eles se entreolharam. São falsos. De alguma forma, eles conseguiram burlar o sistema do governo e isso era a arma que usaram para se manter juntos, mesmo estando sob o nariz de Harper. Eu nunca os vi manifestando qualquer sentimento de afeto nem perto de mim, muito menos em público. Sequer saíamos os 3 juntos. Sempre era com meu pai Hans. Nunca se beijaram na minha frente, ou pelo menos nunca os vi beijando. Dividiam apenas uma cumplicidade mútua. Na mídia e na sociedade, somente viam-se relacionamentos heterossexuais. Com exceção dos meus pais, nunca tive qualquer outro contato com a homossexualidade para que afirmasse com toda a veracidade que fui influenciado a sentir atração por outro homem desde a infância. Eu apenas sentia que havia nascido assim por alguma razão. E isto fez com que meus pais multiplicassem o excesso de cuidado comigo. A partir de algum ponto da minha criação, eles sabiam que eu seria gay quando atingisse a puberdade. De maneira que, quando eu lhes disse sobre meu sentimento em relação a outro garoto, nenhum dos dois se mostrou surpreso, mas sim preocupado com meu futuro e de nossa família. Eu sabia que para protegê-la eu precisava fazer tudo o que meus pais queriam, por mais que fosse contra a minha vontade. Desde pequeno eu sustentei a mentira que eles me pediram para jamais revelar. Para todos, eles não tinham vínculo algum um com o outro. Papai Hans era meu pai biológico e meu pai Ted, um morador qualquer que vivia no nosso prédio no apartamento no andar de baixo, que só conhecíamos de vista. Nunca saíamos ou chegávamos juntos, e após saber que ambos tinham chips falsos, entendi como o governo jamais suspeitou de qualquer relação entre os dois. Eu era órfão de mãe. Meus pais me disseram que sou fruto de uma gestação de barriga de aluguel, então nunca cheguei a conhecer minha mãe biológica. Mas para mim, a melhor amiga do meu pai Hans, Grace, era como se fosse minha mãe. Quando eles saíam para viajar a trabalho, eu ficava com ela. Grace era uma mulher incrível e eu a amava. Não tinha filhos, mas me tratava como um. Por vezes, meus pais ficavam quase um mês fora e quem cuidava de mim era ela. Grace tinha uma galeria de arte e, segundo eles, foi onde eles se conheceram e passaram a ter um relacionamento às escondidas. Eu nunca pude ter um dia normal em família, em que meus pais saíssem comigo para um passeio num shopping ou pelos parques. Nossos únicos momentos juntos era quando íamos acampar nas montanhas no Colorado na primavera. Mas mesmo assim, eles nunca se sentiam à vontade, nunca demonstravam carinho. Ambos não alimentavam o azar. Sabiam que se fôssemos descobertos, o governo iria nos caçar até nos prender ou nos matar. Quando completei 13 anos, eles chamaram um homem em minha casa e ele inseria um chip falso em minha nuca.
Os jovens da minha idade recebiam seus chips em postos do governo espalhados pelo país e voluntariamente iam ou por ordem dos pais. Ninguém acima dos 13 anos ousaria andar pelas ruas sem o chip e correr o risco de ser abordado por um policial ou agentes do governo e acabar na prisão. Na ditadura Harper, qualquer passo dado para fora da linha era um risco que ninguém gostaria de correr. Não havia qualquer possibilidade de ver algum indivíduo acima dos 13 anos sem o triângulo prateado na nuca. Algum tempo depois, meus pais me chamaram para uma conversa séria, a mais séria que já tivemos. Recordei-me de quando me aconcheguei no sofá e eles se sentaram diante de mim. Olhei para meu pai Hans e percebi o quanto eu me parecia com ele. O cabelo castanho e liso, bem como os olhos azuis cintilantes, me faziam me ver mais velho. O nariz e a boca desenhados com perfeição me deixavam com inveja. Eu sabia que era muito parecido com ele, mas a beleza exterior de meu pai era apenas um mero detalhe. Queria ser como ele, forte, inteligente, astuto, articulador. A maioria das coisas que aprendi na vida foi com ele, e quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu o admirava e mais queria ser como ele. Eu não tinha nada do meu pai Ted, obviamente por não ter seus genes, mas se havia alguém tão bonito quanto meu pai biológico, era papai Ted. Sua pele morena, quase negra, me fazia entender que o amor não tem cor. A boca carnuda e os olhos grandes ornamentavam seu rosto triangular com garbo e com uma beleza atrevidamente exótica. Papai Hans era o pai amoroso que me ensinava sobre as questões emocionais, sobre como lidar com sentimentos, sobre como ser um ser humano e entender a vida sob a ótica de um gay em uma sociedade heteronormativa ferrenha. Papai Ted, por outro lado, era o tapa na cara que por muitas vezes eu custei a entender. Achava-o severo demais, mas hoje entendo que ele também estava me preparando para o pior. Dentro de casa, quem mais me mostrou fatos sobre o passado e nossa história e me fez entender que o mundo fora de nossa casa não era um lugar de paz e serenidade foi papai Ted. E eu sabia que eles estavam tramando uma guerra contra o governo e me preparando em doses homeopáticas para unir-me a eles. E naquele momento em que me chamaram para a conversa séria, seus olhares, que outrora eram de complacência e serenidade, deram lugar a olhares temerosos e tensos. Engoli em seco. E eles então me alertaram que algo ruim poderia lhes acontecer a qualquer momento. Naquele instante eu imaginei que eles haviam sido descobertos. Meu coração acelerou e senti medo. Eles continuaram dizendo que não sabiam se viveriam por muito tempo e que precisavam me preparar para o pior. Meu medo aumentou ainda mais. Caso alguma tragédia ocorresse, ensinaram-me passo a passo para um plano de fuga caso fôssemos atacados em nossa própria casa ou em qualquer outro lugar. Antes de algo ruim nos ocorrer, meu pai Hans me ensinou a dirigir e ambos deixaram um carro reserva na garagem do prédio, que eu só poderia usar em caso de fuga. Dentro do porta-luvas estaria o endereço para onde eu deveria ir, e lá estaria alguém que me protegeria. Quem estará me esperando? Questionei, com a cabeça ainda cheia de informações e medo. Eles se entreolharam e meu pai Hans disse: meus pais, seus avós. Meus olhos permaneceram arregalados para ele. Nenhum dos dois nunca havia mencionado nada sobre meus avós até aquele dia. Você nunca me disse que eles estavam vivos, retruquei. Por uma questão de segurança, Sam, volveu ele. Tudo que ainda não revelamos para você é por uma questão de segurança. Mas algum dia você estará preparado e então entenderá tudo o que estamos fazendo para nossa família e por todos os LGBTs desse país. Eu posso ficar com a Grace, arrisquei. Não, Sam. A voz de meu pai Hans soou mais alta e imperativa do que o normal. Grace não pode lhe garantir segurança, meu filho. Prometa para nós que irá para a casa dos seus avós. Hesitei. Sam! Os olhos de meu pai exalavam uma ordem autoritária demais para que eu dissesse que não. Prometo, disse, balançando a cabeça languidamente. Meus pais sempre me mantiveram longe de muita coisa. Eu nunca soube ao certo o que faziam. Sempre estavam viajando a trabalho.
Papai Ted era o proprietário do apartamento de baixo, mas nunca entrei lá e tampouco fui autorizado a entrar. Até aquele momento nunca soubera que tinha avós. Minha vida sempre fora uma fantasia até que eu me tornei adolescente e a puberdade veio, e com ela, desejos que me fizeram ser diferente de todos os demais, e, consequentemente, uma ameaça para mim mesmo e para nossa família. Ser homossexual não era bom. Era pior do que eu imaginava. Ser um LGBT era correr o risco todos os dias ou de ser preso ou até mesmo morto. E por isso, meus pais, com toda calma e paciência, disseram-me: filho, se algo acontecer conosco, faça tudo o que pedimos. E mais, seja forte, muito forte, e lute para que este país seja um lugar melhor para você e para todos os LGBTs. Prometa-nos que irá lutar por um país melhor. Eu não quero que vocês morram, balbuciei, enquanto os meus olhos se marejaram de lágrimas. Apenas prometa, Sam, pediu meu pai mais uma vez. Eu prometo, murmurei, relutante. Eles me abraçaram e disseram que me amavam. Depois de saber dos riscos que minha família corria, uma onda de medo de que algo ruim pudesse bater à nossa porta a qualquer hora dominou minha mente. E não tardou muito para que isso acontecesse. Era quase no final da tarde daquele mesmo dia quando ouvi um estrondo e de repente meus pais entraram no meu quarto como um relâmpago e me arrancaram da cama enquanto eu jogava com meu videogame portátil, levando-me para o quarto deles. Naquele momento, senti medo dos estrondos incessantes na porta da sala, que não paravam enquanto eles me conduziam, visivelmente tensos, em direção ao seu quarto. Papai Ted abriu uma das portas do guarda-roupa, na qual havia uma seção de gavetas, apertou algum botão ao fundo e um tipo de mecanismo simples abriu, revelando uma porta e um espaço vazio, onde sem dúvida eu haveria de entrar. Papai Hans olhou no fundo dos meus olhos, apertando meus ombros com força. Sam, chegou o momento de você fazer o que o treinamos. O que está acontecendo? Não temos tempo para te explicar tudo agora. Só pedimos que faça o que o ensinamos. Papai, quem são eles que estão tentando entrar? Eu estava em pânico. Homens do governo, Sam. Arregalei os olhos. Senti o terror correr por minhas veias. Outro estrondo forte de metal ressoou da porta da sala. Os homens do governo. Em breve conseguiriam entrar. Papai Ted observava a sala pela porta do quarto, visivelmente nervoso. Rápido, Hans, não temos mais tempo. Sua voz era puro terror. Fui conduzido para bem próximo do guarda-roupa e ambos vieram em minha direção. Nós amamos você, disseram. Papais, eu estou com medo. Você sabia que este momento poderia chegar, Sam. Nós o alertamos, disse meu pai Hans. Filho, você precisa ser forte agora. Não deixe que eles o encontrem, pediu papai Ted. Quando você perceber que eles já se foram, então você pode sair. É só apertar este botão. Tudo bem? Olhei para o botão no canto superior do cubículo e balancei a cabeça, confuso. Eu não queria fazer aquilo, queria ficar com eles. Mas meus pais um dia me disseram que eu tinha que estar preparado para o dia em que algo ruim acontecesse. E, inevitavelmente, ele havia chegado. Seja forte, meu filho. Qual é a palavra secreta? Questionou-me papai Hans. Mida? Falei com relutância. Era nosso código secreto que significava My dads are here. Meus pais estão aqui. Exatamente. Nunca se esqueça disso. Ele se virou para pai Ted. Deixe o computador com as imagens para que eles vejam. Sim. Eu estava em pânico, tentando entender o que estava acontecendo. Via nos olhos deles o pavor, e naquele momento senti que não mais os veria. Enquanto papai Ted abria o laptop, o outro me puxou, abraçando-me, e me deu vários beijos na cabeça e no rosto. Amamos você, filho, disse, engolindo em seco. Papai Ted deixou algumas fotos abertas na tela do laptop sobre a cama, mas não conseguia enxergá-las com exatidão. Ele correu até mim e me abraçou, dizendo que me amava. O estrondo da porta sendo arrombada soou alto na sala. Meu pai Hans fechou a porta do cubículo onde eu estava, e os dois saíram correndo em direção à sala. Apertei-me dentro daquele lugar, tentando encontrar uma posição mais confortável. Ouvi vozes gritando imperativamente. Saiam daqui! Eram meus pais. Certamente eles começaram uma luta quando ouvi o barulho de vidro estilhaçando.
Papai Hans sabia lutar, embora nunca tivesse me dito com quem aprendera, e foi com ele com quem aprendi a lutar desde pequeno. Eu tinha esperança de que ele iria conseguir interceptá-los, mas de repente tudo ficou silencioso após uma sequência de estalidos abafados. Eram tiros. Encolhi-me ainda mais no fundo daquele espaço escuro, tremendo de medo. Vasculhem todos os cantos da casa. Eles têm um filho. Era a voz grave de um homem. Fiquei de olho por uma pequena fresta, quando 2 homens vestidos de preto e armados entraram no quarto abruptamente. Consegui ver com nitidez seus rostos. Um parecia estar na faixa dos 30 e poucos anos, cabelos negros curtos e usava barba. Tinha uma feição cruel e diabólica. Mascava algo como um porco asqueroso. Meu corpo se estremeceu quando ele olhou em direção ao guarda-roupa. O outro parecia um pouco mais velho, não usava barba e também era moreno, de olhos castanhos, com os cabelos cortados bem rente ao redor da cabeça. Por alguma razão não tive o mesmo sentimento de asco por este como pelo outro. Seu olhar não exalava crueldade, mas uma serenidade contida e rejeição de alguém que não gostaria de fazer o que estava fazendo. Eles começaram a vasculhar todos os cantos do quarto. Não consegui compreender o que um deles disse ao pegar o laptop e ver as fotos que meus pais deixaram para que fossem vistas. O moreno de barba arremessou o computador no chão com força e o estilhaçou. Vou procurar no outro quarto, disse. Procure no guarda-roupa. O homem moreno sem barba veio em direção a mim. Congelei naquele instante. Segurei minha respiração para não fazer qualquer tipo de ruído. Ele arrancou as roupas do armário sem qualquer cuidado e espalhou-as sobre a cama e pelo chão. Revistou todo o guarda-roupa e puxou uma das gavetas. Meu sangue se esvaiu. Ele logo se deu conta de que estava emperrada e desceu os olhos até os vãos entre elas. Meu coração veio à boca. Ele iria me ver. Olhou por entre os vãos e tive a certeza de que me viu. O outro homem entrou de repente no quarto e seu companheiro se impertigou. — Encontrou alguma coisa no guarda-roupa? Perguntou, vindo em direção ao guarda-roupa. — Não, disse o homem sem pestanejar. Não há nada no guarda-roupa. O homem de barba interrompeu os passos e balançou a cabeça. Outros 2 homens apareceram no quarto. — Ninguém, senhor, disseram. — Revistaram todos os cantos? — Sim, senhor. — Merda, esbravejou, irado. Eles devem ter levado o garoto para outro lugar. — E agora, senhor? Indagou um dos homens. Alguma hora o encontraremos. Não podemos deixá-lo vivo. Vamos embora. O homem que procurou por mim no guarda-roupa esperou que todos os demais saíssem, e então fez um gesto na direção das gavetas, como se dissesse para eu esperar, e só então se foi junto dos demais. Naquele momento, tive certeza de que não só ele me viu, como também quis me ajudar. O que eu não entendia era por que ele fez isso. Fiquei dentro daquele cubículo por tempo suficiente para que os pensamentos começassem a flutuar e relembrar muita coisa que vivi com meus pais e o que me ensinaram. Senti vontade de chorar, porque eu sabia que aquele silêncio significava nada além da morte. Meus pais sempre me alertaram do quão nosso país se tornara implacável para pessoas como nós. E de repente fui arremessado para dentro de um terrível pesadelo em minha própria casa. O pesadelo que meu pai me alertara quando vi policiais prendendo 2 rapazes em um shopping. — Por que eles estão sendo presos, papai? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, creio que tentando entender o que estava acontecendo. — Sr. Robert Threadshell e Sr. Thales Lieberman, disse o oficial do governo. Os senhores estão presos por violarem as leis de permanecer em contato por mais de 30 segundos. Os oficiais os levaram para direções diferentes e ambos gritaram em protesto. — Eu amo você! E quando os oficiais os desmaiaram com choque, percebi o quão grave a situação era. Meu pai olhou para mim e disse, — Entende agora? Porque não podemos dar chance ao azar? Meu corpo estremeceu. Balancei a cabeça, engolindo em seco. Foi assim que eu entendi que não havia margens para erros quando se é um LGBT, e creio que meus pais, de alguma forma, cometeram este erro. Não sei quanto tempo se passou dentro daquele lugar escuro, mas decidi que era hora de seguir em frente. Eu havia feito uma promessa para os meus pais e tinha que cumprir. Apertei o botão e abri a porta. Levou algum tempo para que meus olhos se acostumassem com a luz. Fazendo um mínimo de barulho, saí de dentro do armário.
Olhei ao redor do quarto e senti raiva do desprezo deles para com as coisas. Caminhei em direção à sala, dando um passo de cada vez pelo corredor. Visualizei um braço estirado sobre o chão que se despontava por detrás da parede. Engoli em seco. Ainda não sabia de quem era. Quando cheguei à sala, senti meu corpo enrijecer-se ao ver meus pais ensanguentados e brutalmente assassinados sobre o tapete. Os olhos vidrados na minha direção ainda permaneciam estatelados e mirando o vazio. Entrei em estado de choque. Não conseguia sair do lugar. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto sem parar. Naquele instante, um filme passou pela minha cabeça. A primeira lembrança que eu tinha dos meus pais quando eu fiz 5 anos e papai Hans escorregou num trenó comigo na neve. Minha ligação era maior com ele porque ficávamos mais juntos, mas eu sempre amei ambos. Meu pai Hans, quando não estava viajando a trabalho, passava o dia comigo, ou jogando videogame, ou me levando para passear nos parques, na galeria de Grace, ou fazendo qualquer outra coisa comigo. A maior parte das coisas que aprendi até minha juventude foi meu pai Hans quem me ensinou. Naquele momento eu sabia que este ciclo havia se rompido. Meus pais estavam mortos. Consegui dar alguns passos, ainda que hesitante, até eles, forçando-me a acreditar que o que estava vendo era apenas uma ilusão. Ajoelhei-me diante do corpo de meu pai Hans e, ao tocar no sangue ainda quente em seu peito, senti uma onda de desespero me dominar por completo. Papai Ted tinha os olhos entreabertos, olhando em minha direção, mas não existia mais vida naquele olhar. Chorei copiosamente. Quis berrar, mas eu não podia. Os homens do governo ainda podiam estar no prédio, e eu havia feito uma promessa de conseguir chegar à casa dos meus avós. Eu tinha que cumprir. Recompus-me. Enxuguei as lágrimas e senti raiva daqueles homens. Nunca havia sentido tanto ódio em minha vida como naquele momento. Levantei-me e fui ao meu quarto, peguei uma mochila onde havia algumas coisas indispensáveis, e ao passar pela porta arrombada da sala, olhei para trás pela última vez, e senti as lágrimas aflorarem em meus olhos novamente. A imagem de meus pais mortos nunca mais sairia da minha cabeça, e eu a usaria para jamais me esquecer de quem fez aquilo, e algum dia me vingar. Aquela era a última vez que eu os veria. Meu coração estava dilacerado, mas eu tinha que seguir em frente, senão a morte de ambos teria sido em vão. Saí no corredor do prédio. Meu pai Hans me pediu para que ninguém me visse sair, então eu não podia pegar o elevador, que eram vigiados o tempo todo por câmeras. Tomei as escadas da saída de incêndio e desci os 20 andares. Morávamos na cobertura e achei que as escadarias não teriam fim. Quando cheguei ao térreo, abri sutilmente a porta para investigar o ambiente. Além da vigilância do prédio, havia ao menos 4 homens do governo, mas não eram nenhum dos 2 que vasculharam o quarto de meus pais. Desci até a garagem no subsolo. Sabia que lá havia câmeras de segurança, então caminhei sorrateiramente por entre os veículos até o carro que meus pais deixaram para mim. Peguei a chave na mochila e apertei o botão do alarme para abrir o veículo. Escorreguei para dentro do mesmo como um réptil. Antes que eu pudesse abrir o porta-luvas para saber o endereço para o qual deveria ir, ouvi um barulho e olhei no retrovisor. Eram 2 homens vestidos de preto. Meu coração disparou. Virei a chave e dei partida, pisando fundo no acelerador, avançando com tudo em direção ao portão. Apertei o botão no controle para abri-lo e acelerei ainda mais. Os pneus queimaram o chão. Olhei no retrovisor, os agentes estavam correndo atrás do meu veículo e um deles saltou sobre a traseira do carro e se agarrou. Virei o volante com tudo para jogá-lo para fora, mas falhei. Subi a rampa da garagem em grande velocidade e o carro saltou. O agente não conseguiu se segurar e caiu. Arranquei em grande velocidade pela rua com o coração pulsando freneticamente. Minhas mãos tremiam compulsivamente. Olhei pelo retrovisor. O outro agente tinha uma arma apontada para meu carro, mas não atirou. Senti um nó na garganta e uma vontade desesperadora de chorar de medo, de tristeza, pela situação desesperadora pela qual estava passando. Segui pela rua da minha casa e peguei um caminho qualquer até me sentir longe e protegido o suficiente para parar e pegar o endereço que meus pais me deixaram.
Dirigi por mais uns quarteirões e, por fim, encostei o carro. Meu corpo todo tremia. Eu estava em choque, apavorado e a ponto de explodir em prantos. Abri o porta-luvas e peguei um papel que se encontrava dentro. Tive dificuldades de desdobrá-lo com as mãos tremendo incessantemente. Era a letra do meu pai Hans que dizia: Querido filho, vá para este endereço. 25180 Clarksburg, RD. Seus avós Jacob e Chloe o acolherão. Seja forte e nunca deixe de lutar. Com amor, Hans e Ted. Permiti que lágrimas escorressem pelo meu rosto mais uma vez e apertei o papel contra o peito. Levantei a cabeça e olhei para a frente. Eu tinha que seguir em frente pelos meus pais. Liguei o GPS e hesitei. Eu poderia desobedecê-los e ir para a casa de Grace, onde me sentiria protegido e em casa. Mas eu havia feito uma promessa e não poderia quebrá-la. Digitei rapidamente o endereço. Logo que as coordenadas apareceram, pisei no acelerador e segui as direções. Nunca havia me sentido tão tenso para dirigir quanto naquele dia, nem mesmo no primeiro dia em que meu pai Hans me ensinara. Parecia que todos os carros que passavam ao meu lado eram suspeitos. Permanecia o tempo todo olhando para os espelhos para averiguar se não estava sendo seguido. Quando a tensão passava, as lembranças e o medo voltavam e eu chorava. Ainda relutante, segui em frente, receando o mundo estranho que me aguardava virando a esquina. Daquele momento adiante, seria apenas eu contra o mundo, e o mundo queria me ver morto. Capítulo 2. Após dirigir por quase uma hora, cheio de medo de que alguém me parasse e, consequentemente, me desse o mesmo fim dos meus pais, o GPS finalmente me indicou que faltavam apenas alguns minutos até a chegada no destino. Entrei então numa estrada estreita, quase escondida em meio às árvores, e segui até encontrar um portão de metal. Avistei ao longe uma casa branca com detalhes em cinza, de aspecto antigo. Desci do carro e, ao constatar que o portão estava destrancado, apenas o empurrei para abri-lo. De volta ao banco do motorista, avancei terreno adentro, parando próximo à casa. Saí do veículo e dei alguns passos para frente, ainda hesitante, sem saber o que esperar. Ouvi um latido e, logo em seguida, um pastor alemão apareceu na varanda da casa, correndo na minha direção, pronto para atacar. Fiquei petrificado. Pastor! Uma voz grave reverberou de algum lugar e o cão parou, ainda rosnando para mim. Me deparei com um homem de cabelos e barba grisalhos, fisicamente forte, atravessando alguns arbustos à esquerda. Carregava um machado nas mãos. Fiquei observando-o sem saber o que fazer enquanto ele me olhava com atenção. O homem aproximou-se com um olhar suspeito. Alguns de seus traços me lembravam vagamente meu pai. O maxilar era muito semelhante ao dele. Sam? Enruguei o rosto e balancei a cabeça. Ele me conhecia? Meus pais me disseram para vir para cá. Foi só o que consegui falar. O senhor é o Jacob? Sim. Onde eles estão? Senti a garganta travar naquele momento. As imagens dos dois ensanguentados sobre o tapete da sala me fizeram chorar, mesmo tentando me conter. Mortos, murmurei. Não sei que expressão ele fez logo que lhe contei a verdade, pois abaixei a cabeça e senti a dor rolar pelo rosto abaixo. A mão dele veio em meu apoio. Vamos entrar, Sam. Mostrou um sorriso contido, como se tentasse me consolar. Você é mesmo meu avô? Havia tantas perguntas a fazer. Sim, Sam, anuiu. Venha conhecer sua avó. Enquanto era conduzido para dentro da casa, o coração acelerava. Assim que entramos, reparei no quão antiga a casa era. Assoalhos, paredes, tetos e imóveis. Praticamente tudo era feito de madeira, exalando um cheiro forte que impregnava o nariz. Ele me guiou até a cozinha, e quando entramos, uma mulher de cabelos ralos e corpo esguio cozinhava algo. Assim que ouviu nossos passos, se virou. Tinha o rosto levemente marcado pelo tempo e era excentricamente bonita.
Naquele momento percebi que papai era uma mistura dos traços de ambos. Seus olhos azuis eram idênticos aos dela. Querido, Ela interrompeu a fala no mesmo instante em que se deparou comigo. Fez uma careta, fitando logo em seguida o Jacob. Eles pareciam se entender além das palavras. Oh, meu Deus! Exclamou, levando a mão à boca. Este é o Sam, querida. Eu sei. Onde está seu pai? Não consegui responder. Foi Jacob quem o fez. Os dois, mortos. Ela enrugou o rosto e meneou a cabeça consternada. Vi as lágrimas lhe minarem dos olhos, assim como eu fizera. Eu sabia que isso aconteceria. Chloe, agora não podemos fazer mais nada. Ela balançou a cabeça, enxugando as lágrimas com um avental e veio em direção a mim, curvando-se para ficar mais próxima. Está com fome? Meneei a cabeça. Gostaria de tomar um banho e descansar um pouco? Apenas balancei a cabeça languidamente, assentindo. Ela, com todo carinho, conduziu-me até o banheiro. Emprestou-me toalhas novas e me deu uma muda de roupas. Ainda bem que não me desfiz das roupas de seu pai quando adolescente. Passou a mão na minha cabeça. Tinha certeza de que se continha para não chorar. Eu perdi um pai e ela um filho. Nossas dores eram muito semelhantes. Tomei um banho de quase meia hora. Fiquei mais tempo tentando afastar da mente a imagem dos meus pais mortos do que preocupado em me limpar. Me questionava o que seria de mim daquele momento em diante. Viveria com meus avós, que acabara de conhecer, e minha casa. A vida que eu tinha. Era jovem demais para conseguir entender a gravidade da situação, que inevitavelmente seria obrigado a seguir outros caminhos. Tinha tantas perguntas a fazer, na tentativa de entender o que acontecia, mesmo que ninguém pudesse me dar todas as respostas. Horas antes, meus pais e eu conversávamos na sala, e pouco tempo depois era sobrevivente de um massacre. A única escolha que tinha era aceitar a condição de órfão e me adaptar à ausência. Olhei pela janela do quarto e o sol já havia se posto. Vesti-me e desci. Minha avó já havia colocado a mesa para que pudéssemos jantar. Era impossível não me sentir um estranho naquele lugar. Nem tinha ideia de como me portar. Sente-se aqui, querido. Ela puxou uma cadeira para trás. A voz embargada e os olhos vermelhos ainda denunciavam o quanto havia se lamentado. Acomodei-me na cadeira, ainda um pouco relutante, sem conseguir olhá-los. Você come legumes, Sam? Uhum. Seu pai sempre gostou de legumes e verduras. Balancei a cabeça. Ele deve ter sido um ótimo pai. Os dois eram, a encarei. Sim, claro. Ficou consideravelmente desconfortável. Os dois. Forçou um sorriso e colocou comida no meu prato. E eu, querendo apenas fugir dali, embora estivessem me tratando com toda a amabilidade que podiam. Jacob começou a devorar a comida enquanto ela fez uma oração antes de comer. Nada me disse, sequer me cobrou a fazer o mesmo. Logo que terminou, sorriu para mim e começou a refeição. O cheiro do cozido com legumes penetrava minhas narinas, e por menor que fosse a vontade de comer, a fome falou mais alto. Experimentei a primeira garfada e adorei o sabor. Devorei um prato inteiro em minutos e ela me serviu com mais um pouco. Aproveitei o clima ameno para sanar as perguntas que ameaçavam me sufocar. Por que meus pais nunca me contaram sobre vocês? Encarei Jacob, sentado à ponta da mesa. Ele respirou fundo, colocando os talheres sobre o prato. Por que não jantamos primeiro e depois lhe conto tudo? Balancei a cabeça e continuei a comer. Se havia esperado até aquele momento, poderia aguardar mais alguns minutos. Logo que todos acabaram, Jacob me chamou para uma conversa na sala. Aconcheguei-me no sofá enquanto ele se acomodou na poltrona diante de mim. Esfregou os olhos com uma das mãos e respirou fundo antes de me olhar. Você sabe a causa pela qual os seus pais morreram? Eu suponho que sim. Pelo fato de serem imunes à vacina HDC? Sim, suspirou. Mas assumo que não sei qual erro cometeram para que fossem descobertos, colocando a vida deles em risco. Nem eu. Nem tiveram tempo de me dizer. Por que eles não me contaram sobre vocês? Voltei à questão inicial. Porque Jacob ia falar quando os latidos de Astor o interromperam de súbito. Ele assumiu uma posição de alerta e pôs-se de pé em instantes. Elevou o dedo indicador aos lábios, pedindo para que fizéssemos silêncio. Astor não parou, até que deu um grito estridente e tudo ficou silencioso. Chloe veio até mim e me abraçou, na tentativa de me proteger. Jacob deslizou como um ninja para a cozinha e pegou uma faca grande e afiada. Agarrou 3 panos de prato rapidamente e os molhou na pia. Se aproximou de nós e jogou 2 deles.
Entrem no depósito e coloquem isso no rosto, para o caso de arremessarem uma bomba de fumaça, sussurrou. Fiquei sem entender o que ele quis dizer com aquilo, mas nem precisou. Poucos segundos depois, o barulho do vidro estilhaçado se fez ouvir e algo caiu perto de nossos pés. Cubram o rosto e se escondam, ele ordenou, enérgico. A bomba fez um estalo e disparou uma densa nuvem de gás tóxico. Sem hesitar, Jacob a pegou e arremessou para fora da janela. A fumaça rapidamente se espalhou e preencheu a sala. Chloe me puxou para dentro de um depósito através de uma porta debaixo da escada. O pouco contato que tive com o gás foi suficiente para que ficasse sem ar, e meus olhos ardessem a um nível insuportável. Ouvi o barulho da porta sendo arrombada, sons de socos e um grito de um homem ecoou pela casa. A fumaça se dissipou um pouco e pela fresta da porta do depósito consegui vislumbrar Jacob lutando. Naquele instante, fez todo sentido para mim com quem meu pai aprendera a lutar. Ele segurou o braço de um homem vestido de preto, o rosto coberto por uma máscara, e o quebrou na altura do cotovelo. O sujeito deu um berro quando o membro foi dobrado para cima e os ossos estalaram. Depois, pisou no joelho do cara e eu vi mais ossos se partindo. Com um golpe final, ele pegou a arma do homem e o fuzilou a queima-roupa. Sem hesitar, Jacob se virou na nossa direção e atirou. Coloquei as mãos na frente dos olhos num reflexo, como se pudesse me defender, quando vi um vulto negro cair diante a porta, chocando-se bruscamente contra o chão. Vovó e eu nos encolhemos ao ouvir uma saraivada de tiros. Tampamos os ouvidos, deixando os sons abafados, porém ininterruptos. Passos ressoaram acima de nós, descendo as escadas, e logo em seguida 2 homens passaram diante da porta do depósito. Como chegaram lá em cima? Portando um rifle, ambos prontos para matar, enquanto deslizavam em passos lentos e silenciosos na direção em que Jacob havia se escondido. Esqueci-me por um instante de que ele saberia perfeitamente como sair daquela situação, e chamei a atenção para mim com um grito. Chloe me tapou a boca naquele instante, mas já era tarde. Enquanto um seguiu em frente, o outro se aproximou de nós cada vez mais. Senti as pernas dela estremecerem. Ela me apertou forte contra o corpo enquanto me tapava a boca. Se Jacob não os matasse, aquele seria o nosso fim. Mas eu não senti medo daquele homem, e sim raiva. Ouvi o som de um gemido e um estrondo logo em seguida. O agente se virou, mas não teve tempo de reagir. Vi o corpo tombar como uma tora em direção ao chão e o reflexo de uma faca cravada no pescoço. Com uma destreza impressionante, Jacob matou outros 2 com uma faca antes que pudessem atirar nele. Ao certificar-se que o caminho estava livre, veio até nós e removeu o corpo do agente na frente da porta. Vocês estão bem? Sim. Não, contrapôs Chloe em pânico. Querida, arrume as coisas. Vamos ter que sair daqui agora. Mas essa é a nossa casa. Eles estão atrás do Sam e não descansarão até encontrá-lo. Não estaremos mais seguros aqui. Ela nos encarou e balançou a cabeça, contrariada. Subiu as escadas às pressas e desapareceu do meu campo de visão. Como sabe fazer tudo isso? Perguntei. Eu trabalhava para o governo desde a era do presidente Harrison. Quando Isaac Harper assumiu o cargo e iniciou a guerra contra a diversidade, não pude compactuar com aquilo, sabendo que meu filho era gay. Abandonei o cargo, fingindo problemas de saúde. Agora eu sei por que eles mataram seus pais. De alguma forma, eles descobriram que ambos eram imunes e certamente temem que você, por ter os genes de Hans, tenha grandes chances de ser também. E por isso viram atrás de nós. Eu, na opinião deles, traí a pátria, pois tinha um filho gay que não denunciei. Para a segurança de vocês, seu pai se afastou de nós e não o vimos durante muitos anos. Tudo o que recebemos foram apenas cartas e fotos. Antes de ontem foi a primeira vez, depois de anos, que o vi. Veio me pedir para que cuidasse de você caso algo lhe acontecesse, e que chegaria até nós sozinho. Tentei saber o que havia acontecido, mas nada me disse. Imagino que alguém deva ter descoberto algo e os denunciado. Mas como descobriram que estávamos aqui? Eles devem ter rastreado o veículo. Esta foi a primeira vez que o carro saiu da garagem. Não tem como alguém ter colocado algo nele. E então uma ideia me ocorreu. Um agente saltou sobre o meu carro quando eu saía da garagem. Será que ele poderia ter colocado algo? É muito provável. Vamos verificar isso agora. Saímos de casa e corremos para o meu carro, próximo à varanda. Jacob revistou o porta-malas e logo encontrou um pequeno adesivo preto colado sobre ele, como eu imaginava. Analisou o objeto negro na ponta dos dedos. Ele colocou o objeto no chão e o destruiu com uma pedra. Pronto, afirmou. Agora vamos ajudar a sua avó e darmos o fora daqui o quanto antes.
Senti um nó na garganta ao ver a tristeza de Chloe ao deixar a própria casa, os animais, a horta, o jardim. Tudo o que conquistaram teria que ser abandonado. Jacob ficou com o semblante mais triste quando viu Astor morto a alguns metros da casa. Mas dentre os dois, quem ficou mais triste fui eu. Mal os havia conhecido e já estava lhes causando problemas, fazendo-os abandonar a antiga vida, assim como eu fizera. Os dois juntaram o que puderam e jogaram no carro às pressas. Alguns minutos mais tarde, estávamos partindo, sem rumo certo, mais uma vez. Para onde vamos? Para um lugar seguro. Mas eles vão nos rastrear, vocês têm chip do governo. Não irão, Sam. Há um tempo, um homem veio até nós a mando dos seus pais e substituíram nossos chips por falsos. Senti alívio a escutar aquilo. Após praticamente 1 hora de viagem por uma rodovia interestadual, entramos em uma estrada de terra que parecia dar em lugar nenhum. Jacob dirigiu por mais alguns minutos e então avistei alguns focos fracos de luzes, acesas no breu da noite. Chegamos em uma região de Poolesville, em Maryland, afastada seguramente da capital. Assim que nos aproximamos, percebi que havia ali uma grande casa, parecida com aquela que havíamos acabado de deixar. Um homem negro, robusto, de meia-idade, com cabelos e barbas grisalhos, abriu a porta da casa e ficou na varanda, tentando reconhecer os visitantes. Assim que Jacob saiu do carro, o homem veio ao nosso encontro de braços abertos. Jacob! Sebastian, meu amigo. Chloe saiu do carro e eu a segui, mantendo-me mais afastado. Chloe, há quanto tempo? O homem abraçou-a. Digo mesmo, Sebastian. Ele olhou para mim e enrugou a testa. E quem é este? Este é Sam, filho do Hans. Sebastian arregalou os olhos espantado. Não imaginava que Hans tivesse um filho. Tudo bem com você? Acenei com a cabeça. E onde está seu pai? Desviei o olhar e creio que percebeu o meu desconforto. Jacob interveio. A história é longa, Sebastian. Houve uma pausa embaraçosa por alguns segundos. Bem, vamos entrar. Me pareceu que ele morava sozinho. O lugar não estava muito organizado. A lareira grande mantinha a sala da entrada aquecida e aconchegante. Não havia nem televisor nem rádio, muito menos internet na casa. E quem que discordava do governo gostaria de ter algum meio de comunicação? Tudo era censurado e rastreado pelo governo. Eu era capaz de acessar a internet em casa com maior liberdade porque meu pai Ted era um hacker do mais alto gabarito e conseguia driblar o governo, mesmo assim sempre sob a supervisão direta de ambos os pais. Mas sei que a maioria das pessoas não tinha esse privilégio, e Sebastian era uma delas. Mais tarde conheci mais sobre a casa que viria a viver por alguns anos. Era antiga, mas contava com um sistema de energia solar que reservava e destinava a energia para as lâmpadas e para os eletrodomésticos, e no inverno para manter os aquecedores ligados nos quartos e no chuveiro. Algum tempo depois, Jacob me disse que Sebastian era um foragido do governo e nem mesmo tinha o chip na sua nuca, escondida pelos tubos de cabelo. O único lugar que conseguia ir sem ele era ou às montanhas caçar, ou ao povoado próximo com quem tinha amizade com os donos de algumas lojas, de onde comprava suas mercadorias. Era um risco que ele assumira desde que se rebelou contra o governo, e sabia que se voltasse para seguir as normas de Harper, iria terminar na prisão. Sua casa ficava no meio de uma floresta densa. Não havia vizinhos num raio de quilômetros. O povoado mais próximo estava a alguns minutos de carro. Ninguém do governo suspeitaria deste lugar. Estávamos seguros aqui. Sebastian juntou algumas peças de roupa espalhadas sobre um sofá antigo enquanto entrávamos. Educadamente, pediu para nos sentarmos enquanto recolhia o lixo e o jogava num saco de plástico preto. Gostariam de algo para beber? Todos negamos. Jacob foi direto ao ponto para quebrar o silêncio. Sebastian, precisamos de uma grande ajuda sua. Claro, diga. Podemos ficar aqui por um tempo? Ele fez uma careta, desentendido. É, lógico, mas por quê? Nossa casa não é mais segura. Como assim? Mataram meu filho. Sebastian suspirou, engolindo seco. O que aconteceu? Eu nunca lhe disse, mas Hans era gay. Oh, ele levou uma das mãos à boca. E também imune à vacina HDC, completou Jacob. Imune? Como pode isso? A expressão de Sebastian era de surpresa. Jamais imaginei que isso pudesse acontecer. Não me pergunte. O caso é que o assassinaram e ao marido dele. Mas Sam conseguiu fugir. O governo deve saber que ele tem os genes do pai e não vai querer arriscar mantê-lo vivo. Jacob fez uma parada e continuou. Fomos atacados esta noite por agentes. Eu consegui detê-los, mas precisamos de algum lugar seguro por um tempo. Talvez um longo tempo.
Claro, podem ficar aqui o tempo que for necessário. Obrigado, meu amigo. Por que não pegam os pertences no carro? Vou arrumar 2 quartos para se acomodarem. Havia 3 quartos na casa e me acomodei no menor deles, que estava longe de ser como aquele que eu tivera antes. Mas, naquele momento, a única coisa que importava era ter um lugar para viver, longe das ameaças do governo. Já era tarde da noite e logo que Sebastian se retirou para os próprios aposentos, fui para o meu em silêncio. Sentei-me na beirada da cama e senti o colchão duro e desconfortável. Olhei ao redor e percebi que não havia nada de interessante, somente uma cômoda antiga e cheiro de madeira velha e mofo. Respirei fundo. Sabia que assim seria por um longo tempo. Antes de dormir, Jacob foi ao quarto conversar comigo e dizer que estava tudo bem, e nada daquilo que estava acontecendo era culpa minha. Concordei, meio contra a vontade. Demorei para pegar no sono. Fiquei revivendo os fatos e o que me veio à mente foi raiva. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.